dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez nesse canal de espiritualidade e consciência, focando sempre na cura interior e na elevação do espírito. Meu nome é Cleusa Diniz e hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre propósito e missão, que muitas pessoas confundem um pouquinho, né? O propósito, a missão, qual é meu propósito, qual é a minha missão, as coisas meio que se misturam um pouquinho. Mas, na verdade, a missão é aquilo que tu já sabe fazer. Aquilo que tu veio já para desenvolver nessa vida. E, por exemplo, né? Quem é professor? Isso é uma missão de ensinar. A pessoa já veio com aquela missão. Passar o seu conhecimento aos demais. O propósito é aquilo que eu me propus a fazer nessa vida. Me proponho a melhorar, a melhorar, digamos assim, a minha irritação. Eu sou uma pessoa irritada. Eu me proponho a me consertar nesse sentido. Eu não tenho muita paciência com as pessoas, com os acontecimentos. Me proponho, então, a resolver esse desígnio, né? A paciência é uma coisa muito importante para um bom relacionamento com os demais e para nós mesmos, né? Porque a falta de paciência faz com que tu perca várias oportunidades na tua vida, tanto no desenrolar de um relacionamento, como atingir algum objetivo maior, tanto na carreira, como nos relacionamentos amorosos, amigáveis, de trabalho. A gente acaba pondo os pés pelas mãos, como se diz, né? Pessoal, esse barulhinho aí de fundo que me falaram é o barulho do mar, viu? Eu tô na praia, então fica esse barulhinho de fundo aí. Mas é até bom, né? Falar em paciência, a gente se acalma muito aqui, ouvindo esse barulhinho do mar. Mas voltando, então, o propósito também, né? Nos faz nos direcionarmos para algo maior. Digamos assim, eu sei que eu sou uma pessoa Gente, o celular caiu. Nesses momentos também a gente tem que ter paciência, calma e resolver as coisas, né, com bom humor. O bom humor também, a gente, se não tem, a gente adquire. Porque se a gente for levar tudo no pé de guerra com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as atrapalhações da vida, né? A gente acaba não aproveitando, se irritando por qualquer coisa, deixando passar momentos que poderiam ser tão bons na nossa vida, se a gente relaxasse um pouco e levasse mais no bom humor, né?
Ah, aconteceu isso, aquilo. Como agora, eu estava gravando e de repente o celular despencou. Aqui na praia é tudo improvisado. Então isso também acontece. Mas a importância da gente ser leve, leve na nave, né? Como se diz. Porque não adianta nós ficarmos querendo ser perfeitos, que as coisas todas se resolvam da melhor maneira possível, com perfeição. Nós não conseguimos essa perfeição. E nem é o nosso objetivo ser perfeitos aqui. Já é difícil, complicado a gente ser mais ou menos, né? Maleáveis com as coisas que acontecem fora do nosso trilho, do que a gente traçou mais ou menos para aquele dia, para aquela realização que a gente estava programando. Já é complicado, né? Então, se a gente vai querer perfeição, a gente não faz, né? Tantas coisas que a gente quer resolver, que a gente quer fazer. Mesmo aqui nas gravações que eu faço. Se a gente buscar perfeição, a gente não faz, né? Mesmo as pessoas que já estão muito acostumadas, os profissionais, coisas acontecem. E a gente tem que improvisar, né? Tem que usar o plano B. E é assim na vida. Sempre temos um plano B. Aí a importância da gente ser leve, da gente ser maleável. Como aquelas árvores, como é que é o nome mesmo? Aquelas palmeiras fininhas, né? O vento bate forte. Eu sei que lá na Redenção tem bastante daquelas. O vento, quando é aqueles pés de vento bem forte, elas envergam, né? Mas elas não quebram, porque elas são maleáveis. Já aquelas árvores mais duras, mais tenras, vem uma ventania forte e elas se vão, elas se quebram. Assim somos nós. Por isso que eu sempre falo, temos que olhar, perceber a natureza, que a natureza é perfeita. Olhamos para ela e vemos aquela árvore, como ela era muito, muito dura, muito rígida, ela se quebrou, ela se partiu. Um tempinho atrás, em janeiro, agora não vou lembrar o ano, deu uma tempestade bem forte lá em Porto Alegre e deu uma devasta. Árvores foram para o chão, assim, milhares. A Redenção ficou tapada, parecia uma floresta, a gente não conseguia nem entrar. As palmeirinhas continuaram em pé. Fininhas, altas, bonitas, envergaram, mas não quebraram. As outras todas se foram. Então vamos perceber o que acontece na natureza. Vamos ser como as palmeiras. Quando as coisas não estão assim muito para o nosso lado, a gente vê que vai dar ruim, a gente fica quietinho, a gente é mais maleável, a gente aplica o plano B,
aceita certas condições, assim que melhorar a gente bota em prática o que a gente queria, por enquanto deixamos stand-by e vamos seguindo. Não adoecemos, não ficamos nervosos, não nos irritamos, porque, como diz o nosso mestre Moria, nosso mestre ascensionado, ele fala muito sobre a irritação. Se vocês quiserem, vocês puxem ali no Google, mestre Moria, mestre ascensionado. E ele fala, é muito lindo, a vida dele é muito linda. Ele fala bastante sobre a irritação. O que a irritação provoca no nosso corpo. As doenças que ela desencadeia. Então, além da gente perder o humor, acabar com a situação, com um momento que poderia ser muito bonito, poderia ser gostoso, poderia ser leve, acabou com uma irritação, porque a coisa não aconteceu da maneira que nós gostaríamos. Então, pessoal, vamos pensar nisso. Gente, outro imprevisto. Começou a chover e eu tive que descer correndo para recolher a roupa. Bom, né, a gente falando em imprevistos, hoje é o dia. Mas, tudo bem. Seguimos o barco. Então, nós estávamos falando sobre o propósito e a missão. Né? Acabei desviando um pouquinho, mas agora retornamos. A missão, todos vêm com ela. Né? Missão, como eu falei antes, do professor de ensinar, do construtor, do N profissões, né? Essa é a missão que temos. Já o propósito, cabe a nós resolvermos aqui nessa vida, que deixamos, né, meio capenga lá na outra, e viemos resolver. E, pessoal, vamos levar a sério isso. Eu estava na brincadeira até agora, mas a gente faz parte. A gente tem que brincar também. Mas ter responsabilidade, porque talvez seja, talvez não, com certeza, é a nossa encarnação mais importante. Porque com o planeta fazendo essa transição, nós não sabemos o que vai acontecer depois. Então temos que fazer a nossa parte. O que eu deixei pendente na outra vida? Questão de personalidade, de ego. O ego, ele quer uma coisa e o nosso eu superior quer outra. Então, temos que buscar sempre o equilíbrio das coisas. De preferência, seguirmos o nosso eu sou, que é a nossa essência. É a nossa essência divina. Ela é quem sabe sobre nossas vidas passadas, sobre o passado, o presente, sobre
todas as nossas vidas, as linhas de vida que nós tivemos. Por isso, nós temos que seguir esse caminho, o caminho do eu superior. Porque o ego, como diz, né? Egoísta. Ele quer tudo para si, ele quer da maneira dele, ele não se conforma com isso ou aquilo e acaba aqui melando tudo. Então temos que segurar essa rédea, termos as rédeas da nossa vida na mão, termos nosso equilíbrio. Como dizia o Buda, o caminho do meio sempre é o ideal, é o que temos que seguir, procurar sempre o caminho do meio. Quando não soubermos como agir, o que fazer, parar, pensar um pouquinho, lembrar do nosso Mestre Jesus. O que ele faria nesse momento, nesse sentido? Porque se pensarmos no nosso Mestre, nós vamos acertar sempre. Ele é o nosso modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com ele não tem erro. Procuremos sempre buscar a imagem do nosso Mestre. Aquela imagem calma, tranquila, serena, resolvendo tudo que tinha que resolver nessa calma, nessa tranquilidade. Lógico que não podemos nos comparar com Cristo, mas como ele é nosso modelo, nós olhamos para ele e copiamos mais ou menos como podemos, buscando sempre o bem de todos, o bem nosso, o bem do nosso entorno. Porque não adianta nós querermos a pau e ferro as coisas da maneira que nós queremos. Só vai complicar. Busquemos sempre, então, os nossos mestres. Busquem a vida dos mestres ascensionados. Eles estão mais próximos de nós, porque eles já fizeram essa passagem. Eles já viveram aqui na Terra, saíram da roda de Sansara. Isso quer dizer que não precisam mais reencarnar, que eles já estão perfeitos e ascensionaram. Mas eles passaram por todas essas dificuldades que nós estamos passando, por esses desafios que a vida nos proporciona. Então, eles sabem das nossas dificuldades e estão aí para nos ajudar. Basta que chamemos por eles, o auxílio deles. Eles não vão ficar chateados, zangados. Eles querem, eles, os nossos anjos de guarda, nossos arcanjos, estão por aí para nos ajudar. Assim como nós auxiliamos, ajudamos as crianças ou as pessoas que sabem um pouquinho menos do que a gente, nós procuramos dar a mão, ajudar. A mesma coisa acontece com eles. Então, meus amigos, o propósito
É algo que nós temos que resolver nessa vida. E o quanto antes, melhor. Porque não sabemos quanto tempo vamos ficar por aqui. Não podemos deixar para amanhã. O que tem que ser resolvido, vamos resolver. Fazer uma análise. Pensar um pouquinho o que mais me irrita, o que mais me atrapalha, que sofrimento eu tenho maior e o porquê. Por que as pessoas têm facilidade de me irritar? Ou, melhor, eu me irrito com facilidade com fulano ou com ciclano. O que isso quer me dizer? O que eu tenho que aprender com isso? O que a vida está me mostrando? Nada acontece por acaso. Se algo está nos incomodando, nos perturbando, seja um fato, seja uma pessoa, nós queremos descartar, nós queremos sair de perto, nós queremos acabar com aquela situação. Mas não pensamos o que isso quer me mostrar? O que eu estou precisando aprender com isso? Tudo vem ao nosso encontro para crescermos. São as nossas sombras. A sombra é aquilo que está lá no inconsciente. Nós não conseguimos ver, mas elas nos atrapalham. São as coisas que não foram resolvidas. Ficam ali que nem um espinho no sapato. Menor gatilho, elas nos fazem estrelar. Por quê? Porque as coisas não estão bem resolvidas. E quando as coisas não estão bem resolvidas, elas vão nos atrapalhar e atrapalhar o nosso propósito, atrapalhar todas as coisas que temos que fazer e resolver, todos os intuitos da nossa vida estão ali. Por isso nós temos que resolver essas sombras. Como? Pondo luz. Quando nós iluminamos essas sombras, elas vão deixando de existir. Vai se tornando tudo luz. Eumória fala que as sombras estão num lago profundo, escuro, que é o porão, é o nosso subconsciente. E elas estão lá e vão permanecer até que nós nos propusemos a tirar desse lago. É como uma medusa de 9 cabeças. Tu tem que ir lá no fundo, é Hercúleo. Só Hércules para resolver. Ele vai lá no fundo do lago e arrasta, ergue essa medusa de 9 cabeças bem para o alto. E a luz do sol penetra nessas 9 cabeças. E elas vão murchando, 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 até se apagar, até morrer. Aí se ilumina. No momento que a sombra desaparece, a luz entra. Ou melhor, no momento que a luz entra, a sombra desaparece. Porque, na verdade, a escuridão não existe. É simplesmente a falta de luz. Como a maldade não existe. É simplesmente
falta da bondade. Por isso, temos que trazer a luz à nossa vida. E essa luz nós obteremos tendo conhecimento das coisas, conhecimento dos fatos, conhecendo a nós mesmos, que é o mais importante, porque não resolve tu conhecer o mundo, conhecer as coisas lá fora e não conhecer a si mesmo. Temos que começar do começo. E o mais importante, que é nós mesmos. A meditação nos auxilia. Sem a meditação, sem calar a voz da nossa mente, isso não é possível. Não conseguimos resolver lá o nosso interior se tiver o barulho da mente, o barulho do exterior. Para curar o interior, temos que calar o exterior. O eu superior, o eu divino, sabe tudo. Está lá dentro de nós. Não é de fora que nós temos que descobrir as coisas, que saber as coisas. É de dentro. Esse processo é de dentro para fora. É lá das nossas entranhas, é lá do nosso coração, da nossa alma. Conversando, dando voz ao nosso eu superior, o eu divino. Nós descobrimos quem somos, o que viemos fazer, qual a nossa missão, qual o nosso propósito. Calando a voz externa, esse barulho todo do mundo nos atrapalha. Busquemos então o silêncio, nos desapegar do fora, entrarmos, mergulharmos no nosso eu, no nosso interno. Curamos a nossa criança interior, curamos o nosso eu. Aí estaremos prontos para a vida. Estaremos leve, como eu estava falando no início. A leveza provém de uma alma curada. Os anjos são leves. A sua consciência é leve. Eles podem voar. Eles não têm peso. Para podermos fazer esse voo, temos que curar o nosso interior, pondo luz às nossas sombras, curando, agregando. Clara? Com o cachorro junto, né, gente? As minhas fiéis escudeiras estão aqui. Todas três. Então, minha gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para fazermos essa viagem ao centro de nós mesmos. Depois disso, podemos fazer os voos mais altos, como o condor,
que é o pássaro que voa mais alto, como as águias, que tem aquele olhar lá de cima e tudo vê. Que sejamos condor, que sejamos águias, que sejamos como os pássaros leves. Mas antes temos que fazer essa cura do nosso eu. Conhecer. Tem o tripé obrigatório, que é o conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Se não fizermos, se não formos aliados desse tripé, nós não conseguiremos nem caminhar, que dirá voar. Conhecimento. O conhecimento nos liberta. Se nós queremos liberdade, nós temos que ter conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento não tem como ser livre. Ela fica amarrada, ela fica com aquelas argolas de ferro na perna. Ela não consegue, ela se arrasta. Arrasta corrente. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Como dizia Platão, conhecer a si mesmo. E a prática do bem. Se não fizermos a prática do bem, porque são as nossas obras que contam, a nossa balança vai pesar com as nossas obras. O que fizemos ao próximo? Como procedemos? Estamos com a alma leve? Só poderemos estar com a alma leve se estamos com a consciência tranquila de que procedemos direitinho, fizemos o bem, fizemos o que pudemos a quem precisa. Assim, podemos fazer como os nossos mestres ascensionados, passarmos pela vida com todos os acontecimentos que são da própria vida e ascensionar. Se livrar das amarras, se livrar dessa roda de samsara. Que tenhamos sempre na mente os nossos mestres, o Mestre Jesus, que é o mestre dos mestres. Ele que não precisava, mas viu naquele momento a dificuldade que estava a Terra. Que se ele não viesse para cá, ia ficar muito feio para o nosso lado. Ia acabar tudo. Ele precisou vir. E veio, fez a sua parte, nos ensinou, deixou tudo mastigadinho para nós, o que deveríamos fazer, deixar de fazer, como nos comportar, amar, perdoar, fazer o bem ao próximo. Ele nos deixou esse legado maravilhoso. É só seguirmos. Um dia de cada vez, como dissemos sempre aqui. Um dia de cada vez. Para não nos atrapalharmos, para não tropeçarmos nos nossos pés. Que nós somos ainda muito pequenos. Mas olhamos grande, desejamos grande. Nós precisamos saber que
que é um dia de cada vez. Perfeição? Ainda não. Mas antes feito do que perfeito. Vamos fazer a nossa parte. E começar ontem. É para ontem. Não temos tempo a perder. Então fiquem todos com a luz azul do Arcanjo Miguel, com os nossos mestres ascensionados e principalmente com a paz, com o amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Namastê.